Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como vocês obviamente já perceberam, nós estamos fazendo aqui uma alternância na nossa atual matéria, Pequenas Cartas, Grandes Verdades. Eu dei a primeira aula, o presbítero Bruno esteve conosco semana passada, iniciando a primeira foi uma introdução ao tema, ele deu semana passada o início de Filemon, e hoje nós vamos para a segunda aula em Filemon, terceira aula, certo? Então eu estarei com as aulas ímpares até onde eu puder ir, ok? 2 de agosto, lição 3, vamos então orar. Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã, podemos, ó Deus, juntos aprender da Tua Palavra, continuar aprendendo dela, que seja, Deus, um tempo de edificação, um tempo de aprendizado para cada um de nós e para todos aqueles que terão acesso a esta aula posteriormente. Obrigado, Pai, oramos em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, seguindo aí nos nossos slides, nós temos a nossa agenda e ela já diz aí onde nós estamos e por onde já passamos, ok? Então hoje chegamos à lição número 3, prisioneiros agradecidos, continuando neste tema de Filemon, que é uma carta da prisão, como nós vimos na semana passada. Paulo está preso em Roma, esta é a prisão domiciliar, ok? Que ele está no final do livro de Atos. Então o livro de Atos termina com Paulo preso, com liberdade de pregar o evangelho, apesar de estar preso, não vai a lugar nenhum. E os seus amigos e os irmãos da igreja atendiam-no, né? Levavam obviamente comida e tudo mais para ele ali. E algo interessante é que ele usa essa expressão, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa, porque à medida que a escala da guarda virava com ele, cada um passava por lá, ouvia o evangelho. Qual é a minha desculpa, né? Para não pregar o evangelho. Então, guarda pegou o serviço com ele, ouvia de Jesus. E aí, é isso que estamos, então, semana passada, filhos encarcerados, hoje, prisioneiros agradecidos, e assim por diante, seguindo nesta temática, ok? Bem, a mensagem de Filemon, meus irmãos, é a seguinte: o amor de Deus no Evangelho quebra barreiras sociais e falhas pessoais, fornecendo plena aceitação por causa dos laços fraternais. Então, bastante rimas aqui no nosso enunciado. Por que ele está falando sobre barreiras sociais e falhas pessoais? Barreiras sociais porque Paulo está escrevendo a Filemon a respeito do seu escravo Onésimo. O irmão Bruno já gastou bastante tempo, e eu já fiz isso em outras ocasiões, diferenciando a escravidão, a servitude que havia naquela época para com a que existe hoje. Ninguém absolutamente está justificando, passando pano se você quiser usar, né? Olha, o pastor agora é escravocrata. Não é, né? Quem quiser ficar com esse mimimi na rede social, fique à vontade, não tem problema nenhum. O que acontece é que você não conhece o contexto do que acontecia 2000 anos atrás. Hoje você vai para a rua, o governo faz o quê? São 6 meses de auxílio-desemprego, não é isso? É isso? Alguém me ajuda aí? Ninguém foi desempregado nunca? 6 meses aí, não é isso? 6 meses no cheque do governo. Maravilha, né? Não tinha isso na época, não. Você falido, tem uma bolsa aí para te ajudar, né? Tem uma coisa assim. Não tinha nada disso, irmãos. Não havia absolutamente nenhuma rede social. E eu não vou entrar aqui no mérito, porque isso é uma caixa de Pandora que se abrir, a gente não fala de outra coisa. Mas não havia nada. Então, se você teve um problema desse, complicado. Outra questão que acontecia muito na época era um povo conquistando o outro. E aquele povo passava a servir o povo conquistado. Isso durou durante séculos e séculos e séculos, e era a realidade naqueles dias. Falhas pessoais, porque Onésimo, o escravo fugitivo, havia roubado dinheiro ao sair da casa de Filemon. E aí é o que Paulo está tratando aí nesta carta, e ele termina com laços fraternais, porque Onésimo se converte ao conhecer Paulo em Roma, ok? Então é isso que Paulo está tratando com o seu filho na fé, o seu pastoreado, se quiser, Filemon, nesta carta. Quais são os nossos objetivos, irmãos, nessa manhã? Primeiro, saber o quê? A vida cristã manifesta-se em todas as áreas do viver. Ela não é apenas uma coisa abstrata, teórica ou filosófica, mas
seus contornos aparecem nos contextos práticos e comuns do cotidiano, inclusive nos momentos difíceis. É só um instante, Guilherme. Pode desligar o ventilador, por favor? Eu já estou brigando com o ar aqui, o ventilador está me... Lá vai de novo. E o vento levou. Vamos ver se melhora, só o ar não consegue fazer nenhum estrago aqui. Bem, como eu dizia, meus irmãos, no nosso saber, ele está falando sobre o que, irmãos? O que nós aprendemos no EBD não pode ser apenas, irmãos, um acúmulo de conhecimento. Então, veja bem, ouça-me muito bem. O que a gente vive falando sobre alguns tipos de igreja e mensagens por aí? Eles apelam para o emocional, para dar um up, um boost, né? Uma força no cara. É um Red Bull, é a igreja Red Bull, te dá asas e tal, é aquela coisa que você vai, aquele energético emocional, aí você vai para a tua semana querendo pegar um leão e dar um mata-leão no leão, né? Você está aí, né? Com Deus na frente, ninguém e tal, pá. Só que não há profundidade, não há uma constância na vida da pessoa de um ensino que combata a superficialidade da vida que ele já tem sem Deus, ok? É por isso que muita gente frequenta essas igrejas, mas nunca se converte. Eu sei disso porque vários de vocês chegaram aqui e com poucos meses disseram assim: eu nunca fui crente. Por que você chegou à conclusão que você nunca foi crente? Porque por onde você passou, você ouviu um evangelho diluído, um evangelho onde não há arrependimento de pecados, não há conversão verdadeira. E uma vez que você encontrou a conversão verdadeira, você entendeu que não é uma dose de Red Bull, é uma dieta constante, beleza? Só que aí eu quero falar do outro problema. É possível você ter uma dieta equilibrada de Bíblia, de teologia, de doutrina, e isso não ter absolutamente nenhum efeito na sua vida. Preste muita atenção. Isso é muito sério, meus irmãos. Quantas vezes você vai encontrar pessoas que conhecem muito, mas não conseguem viver nada? O que você ouve no domingo de manhã ou domingo à noite, que seja, não chega sequer à sua segunda-feira. Mas como é que eu posso testar isso? O seu comportamento na sua casa mudou? O seu comportamento no seu trabalho, você passa 8 horas lá, com variações, é claro, né? Mudou? Porque se não mudou, estamos perdendo nosso tempo. Vamos vender aqui, entregar aqui, a gente economiza o aluguel, vende o terreno, faz a churrascada. Porque o nosso objetivo, irmãos, não é um encontro religioso. Porque isso, inclusive, é o que a gente combate. É o cristianismo de reunião, o cristianismo de evento. Nossa, eu fui ao culto, ou eu fui à missa. Eu fui à conferência, eu fui, e acabou não fundo para lugar nenhum. E a gente precisa ser muito atento a isso, porque é o que o nosso enunciado está falando. A vida cristã manifesta-se em todas as áreas do viver, no dia a dia. É muito mais difícil, meus irmãos, ser crente na segunda do que no domingo. Domingo é fácil. Domingo, para a maioria das pessoas, consiste em 2 tempos legais e gostosos com o pessoal da igreja e uma tarde dormindo. Sempre tem exceções, tem gente que tem coisas da tarde de fazer, alguns estão trabalhando, mas via de regra é isso, né? Você sai daqui, almoço de domingo, com família e tal, aí você, né, desabotou o botão da calça, porque comeu demais, procura um canto, uma rede, ó. Aí ela acorda para as 4h30, 5 da tarde, toma um banho, põe a roupa de ver Deus e vem. Isso é sério, irmãos. Isso se transforma em um ritual religioso se eu não tomar cuidado. Sentir. Então a gente fala sobre a cognição, agora a afeição, né? O testemunho cristão nos momentos de aflição é também uma ferramenta útil para alcançar pecadores e para fortalecimento da igreja local. Ou seja, nenhum sofrimento, Piper fala muito sobre isso, nenhum sofrimento é à toa. Ele tem uma mensagem maravilhosa que ele diz, não, a sua doença, ele até menciona, o seu câncer não é à toa. O seu problema não é à toa, isso e aquilo não é à toa. Deus age, irmãos, por meio das nossas dificuldades, por meio das nossas agruras. Para pensar, se você entrevistasse Paulo e falasse assim: Paulo, valeu a pena ser preso em Roma? Ele tinha vários motivos. Ele podia dizer assim: Onésimo, vem cá, deixa eu te apresentar Onésimo.
Vou te responder com o testemunho dele. Eu tenho absoluta certeza que ele diria, valeu a pena. Então, algumas vezes, irmãos, os problemas que nós vamos passar, nós não vamos ver o que Deus está fazendo. É verdade. Porque Deus não tem obrigação nenhuma de me contar os seus planos, né? Não, para você ficar mais calminho, deixa eu te contar o que eu estou fazendo. Isso não funciona assim. Porém, outras vezes Ele vai mostrar o que Ele está fazendo. Por que aquilo está acontecendo. Então não é fácil, meus irmãos, entender as coisas. Nós vimos isso algumas semanas atrás na vida de irmãos da nossa igreja. Por que Deus faz o que Deus faz? Mas nas palavras daquela própria irmã, ela disse, Deus não erra. Exato. Nunca. Ele não precisa fazer, desculpa aí, deixa eu tentar de novo, porque essa não foi uma boa jogada. Não, Ele sempre joga certo. Ok? Finalmente, agir. Fazer da gratidão um hábito em cumprimento à vontade de Deus em todos os momentos. Ora, se Deus se manifesta nos áreas do meu viver, se o testemunho cristão, no momento de aflição, é uma ferramenta útil para Ele, obrigado Deus. Por quê, irmãos? Porque eu sou muito grato quando Deus me usa sem nenhum sacrifício meu, nenhum problema, nada, né? Não tive que fazer nada, não me custou coisa alguma. Vamos lá. Nossa Deus, muito obrigado. Eu dei um folhetinho e o irmão se converteu. Obrigado Deus, glória, glória, aleluia. Mas se for me custar algo precioso, é aí que a minha gratidão é realmente testada. Começa a cuidar de gente para você ver. E eu não estou me referindo ao seu bebê e a fralda suja de cocô, não. Estou referindo a cuidar de novo convertido, você cuidar de crente que está sofrendo. Dê do seu tempo para cuidar de gente que é mais fraco na fé. Saia da sua bolha, do seu eu, e depois, se sobrar tempo, aí você vai ver como custa. E aí como você precisa realmente refletir em gratidão a Deus, porque por lhe usar, mesmo em situações que não são tão fáceis assim. Então vamos fazer uma rápida revisão, irmãos, do que vimos na semana passada? Vamos lá. Já vimos sobre Filemão. Esse é o texto da semana passada. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É a saudação quase padrão de Paulo, com algumas variações, né? Ele se identifica, ele geralmente menciona quem está o acompanhando naquela carta, ele coloca algum tipo de título, né? Neste caso, que maravilha, prisioneiro de Cristo Jesus. Já pensou? Tô aqui meu cartão. Fulano, prisioneiro de Cristo Jesus. É o cartão de apresentação dele. E aí nesse texto também, ele menciona o destinatário e finalmente saúda outros irmãos daquela igreja em Colossos, que provavelmente eram muito próximos a Filemão e a ele também. E finalmente, versículo 3, o famoso graça e paz, né? Então, quais foram os pontos da semana passada? Primeiro, prisioneiros de Cristo, versos 1 e 2, que recebem auxílio dos irmãos. Então, a nossa lição explorou a questão de que vários desses irmãos sustentaram o ministério de Paulo, não apenas quando ele estava preso, mas também quando ele estava solto. Paulo tinha uma profissão, né? Ele não era nenhum desocupado. Paulo fazia o que, irmãos? Fazia tendas. Isso, inclusive, transformou-se em uma expressão. Quando um pastor ou missionário, além do ministério, trabalha em alguma coisa outra, né? Ele está fazendo tendas. É uma expressão técnica que se usou em missiologia, em ministério. E ele assim fazia quando era necessário, mas obviamente ele tinha um ministério itinerante, então não tinha condição dele levar a sua oficina de fazer tendas para onde fosse, e ele contava com o sustento de diversos irmãos, auxiliando, né? E parte desses irmãos, o 1.2, eram companheiros no trabalho do ministério, certo? Aí ele fala de Arquipo, nosso companheiro de lutas. Vários e vários irmãos inclusive foram presos, perseguidos, alguns até mortos por estar associado a Paulo. E essa parte da lição, meus irmãos, nos lembra o seguinte: quando eu apenas usufruo
do serviço, do trabalho dos outros, eu ainda não entendi como funciona o corpo de Cristo. Você entende o que é isso? Então você chegou aqui, grupos têm limpado a nossa igreja toda semana. Aí quando chega a sua vez, do seu grupo, certo? Você mete atestado. Não, é que eu estou com uma encravada e tal. Vamos com raríssimas exceções. No mínimo, que uma pessoa com uma extrema debilidade física poderia fazer uma situação dessa, é vir. É ajudar no que pode. Eu me lembro de uma vez que eu vi a irmã Terezinha. Lembra da irmã Terezinha? Tem uns 300 anos de idade, mais ou menos, bem velhinha. Né? Ela estava levando as vassouras de volta para o depósito. Ela não tem condição, meus irmãos. Bem idosa, ela mora em Brasília, agora me ligou uns meses atrás, a vontade de conversar. A ligação de quase 20 minutos. Pensam? Ótimo. Lembra da irmã, ela tinha uma frase, qual é que é? Quando você fala, irmã, como é que você está? Como é que ela respondia? Mais sofreu Jesus, pastor. Sempre falava a mesma coisa, né? Ponto aqui, irmãos, é que quando eu quero só ser servido e não quero servir, alguma coisa não está legal. É verdade, nem todo mundo pode cantar, tocar, pregar, mas não tem absolutamente nada que você não possa colaborar, algo está complicado, né? Então, é companheiro nessa luta, no trabalho da obra de Deus. E aí, finalmente, ele vai destrinchar o versículo 3, abençoados por Deus, falando sobre a graça e a paz, caris kai eirene, ou seja, graça, usando um termo muito mais familiarizado ao mundo grego, e paz, shalom, ou eirene em grego, muito mais familiarizado ao mundo judaico. Por quê? Porque as igrejas, elas eram de gentios e de judeus, né? Elas continham já uma mistura. Paulo em Éfeso vai tratar muito isso. Como dos dois povos, Deus hoje fez um. Isso, irmãos, o trabalho, o meio de trabalho, o modo de trabalho de Deus, o modus operandi de Deus hoje, certo? Quando nós explicamos sobre uma futura restauração do remanescente de Israel, nós dissemos bem claramente, todo judeu que se converte hoje, ele é parte da igreja, nada mudou quanto a isso. Essa restauração futura é outra história, que a gente já viu bastante na aula de escatologia, mas aqui, judeus e gentios estão juntos, debaixo da graça e da paz de Deus. E as aplicações nós vimos semana passada, passar por elas rapidinho aqui. Existem situações da vida em que somos desafiados a fazer, lá está, escolhas que ignorem aquilo que é comumente aceito e a optar por fazer o que é biblicamente correto. Escolher agir conforme a orientação da Escritura nos faz instrumentos de bênção e mostra a graça e o poder do Evangelho. Olha aí, situações que somos desafiados a fazer escolhas que ignorem aquilo que é comumente aceito. Essa semana eu vi de alguém que costumeiramente diz, Deus abençoe o nosso dia, vamos lá para conquistar esse dia debaixo da bênção de Deus. E aí conversa vai, conversa vem, esses grupos do WhatsApp que a gente participa, eu estou só ouvindo, né? Aí lá, ele falou assim, numa situação dessa, comigo não tem esse negócio de dar outra face não. Eu falei, é aquele cristianismo popular, irmãos, que é seletivo, certo? Deixa eu ver o que eu gosto, o que eu não gosto. Bênção de Deus? Check. Deus abençoa o nosso dia. Dá outra face? Sofrer a perda? Ser humilhado? Tô fora. É capaz ainda de completar. Nesse caso a pessoa não falou completar. Deus não quer essas coisas da gente não. Não, Ele quer sim. Tá na Bíblia que você não lê. Tá aqui. Por quê? Porque comumente aceito, meus irmãos, é não aceitar desaforo para casa, levar desaforo para casa, né? É comumente aceito. Tomar a questão nas próprias mãos e assim por diante. Por isso, irmãos, que hoje à noite vocês vão ouvir sei lá quantas vezes que a gente já está no Sermão do Monte, né? Já estamos no 3º capítulo do Sermão do Monte, que ele é a contracultura do reino, porque o que Jesus fala aqui, a minha preferida, depois que eu descobri o significado cultural por trás, é o andar a 2ª milha. Lembra da explicação, irmãos? Segundo a lei romana, qualquer cidadão de um povo conquistado podia ser obrigado a carregar
a bagagem e o material de um grupo de militares, 1 milha. Então você está aqui, né, um judeu lá cuidando da sua vida, cuidando das suas ovelhas, aí passa os romanos. Aí eles chegam assim: judeu, vem cá. Você carrega aqui as nossas bolsas, nossas malas, o que que seja. Aqui Jesus disse: alguém lhe obrigou a andar 1 milha? É o que está na lei. Ande mais 1 milha romana, que era aproximadamente 1,5 km. Em vez de 1,5 km, ande 3. A pessoa, meus irmãos, esse povo judeu ouvindo Jesus falando isso, eles entenderam a referência. Entenderam o que Jesus estava falando. Por isso é que é a contracultura do reino. E hoje eu não consigo levar nem um desaforinho para casa, né? Uma das maiores dádivas que a vida e comunidade de fé pode nos proporcionar é a construção de vínculos de amizade que se tornam profundos e sólidos a ponto de se fazerem presentes até entre as algemas, que é o que Paulo estava passando. Há amigos que são mais chegados que irmãos, e isso é sempre uma bênção. Então, meus irmãos, como é triste quando alguém dentre nós, se é o seu caso, diz assim: eu tenho mais amizades lá fora do que eu tenho no corpo de Cristo. Sabe por que é triste? Porque eu não sei exatamente o que você chama de amizade, quem são essas pessoas lá fora, elas não passaram a eternidade com você. Essa é a enorme diferença. Diante disso, irmãos, há muitas coisas a avaliar. Eu fui para a igreja, mas eu me sinto isolado. Conversa com ninguém, o culto está acabando, você já está ligando o carro, meu amigo. Aí é difícil alguém ter relacionamento com você. Por quê? Porque você é antissocial. Nossa, mas nessa igreja, o pastor é grosso. Ué, qual é a palavra que a gente dá com alguém que não se relaciona com ninguém? Na minha terra é antissocial. Se em Roraima tem outro nome, eu não sei. Eu estou falando isso, irmãos, porque a culpa sempre é dos outros, na minha cabeça. Sempre é da igreja. A igreja não é acolhedora. Complicado. Se você não abre sua vida, se você não compartilha a sua vida, é difícil alguém lhe acolher. Porque tem gente que parece um pouco espinho, você quer abraçar, mas você sai machucado. É aquela velha história que eu já contei para os irmãos mais de uma vez, né? Que a irmã falou para mim que não estaria mais vindo à igreja porque se ausentou durante 3 domingos, dado uma questão de enfermidade, e ninguém a procurou a não ser o pastor. Aí, porque o irmão já sabe, né? Você não veio, você faltou, você vai receber um contato meu, né? Não gostou, que triste. E aí ela reclamou. Eu falei: tá bom, irmão, justo. Ninguém foi atrás da irmã. Quando a irmã fulana passou pela mesma situação, você foi atrás dela? Resposta da pessoa: quem é a irmã fulana? Eu falei: alguém que cirurgiou e ficou não 3, mas 2 meses ausentes. Você foi atrás dela? Não, pastor, não fui não. Ué, então venha a nós o vosso reino, cadê seja feita a sua vontade? Sério, meus irmãos, isso cansa. Porque nós não exigimos do pessoal lá de fora: não vou mais nessa academia, eu não estou mais malhando e ninguém vem atrás de mim. Você não vai fazer esse mimimi com a sua academia, nem com o seu trabalho. Eu vou sair desse trabalho, desse emprego. Esse emprego concursado. Por quê? Porque ninguém está me carregando no colo. A gente precisa, irmãos, criar mais casca. Ser menos hipersensível. Até porque, de novo, há situações que às vezes a gente não avalia. Eu não tenho me enturmado, eu não tenho criado. Eu concordo, é impossível você ser amigo do peito de 200 pessoas. Mas, irmãos, você não ter um casal, um jovem, uma jovem, quer que seja mais chegado. Desculpa, o problema não é os outros, o problema sou eu, o problema é você. Ok? Paulo vivia por aí, não tinha nem tempo de mandar WhatsApp para ninguém. Ele tinha um monte de gente que era colado com o cara, porque ele se doava para os outros e outros se doavam para ele. Ser alvo da graça e da paz que o Evangelho nos garante nos chama a responsabilidade de mostrar em atitudes essas dádivas que já foram manifestas em nossas vidas, né? Foi o nosso final aí. Agora sim, irmãos,
Nosso texto de hoje está lá no canto, Filemão 4-7, ok? Filemão só tem um capítulo, não é praticamente um bilhete. Vamos ler juntos, irmãos, esse texto. Filemão, versículo 4 ao versículo 7. Vamos lá? Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Ah, meu Pai amado, minha veia de expositor já me faz largar isso aqui e falar só sobre esse texto. É muito bom. É muita coisa, irmão. Como é que a palavra de Deus é profunda? Eu fico pensando, como que você não tem o que falar da Bíblia? Não tem aqui. Para ficar uma conferência inteirinha, só nesses 4 versículos, né? 1, 2, 3, 4. Pronto, lá. Vamos lá para a nossa introdução, irmãos. Primeiro slide. No artigo publicado pela BBC, British Broadcast Company, eu acho, né? Companhia de rádio de difusão britânica. Diz, como a prisão muda a personalidade de detentos. A autora faz um convite ao leitor. Imagine não ter, dia após dia, ano após ano, um espaço próprio e não poder escolher com quem estar, o que comer e aonde ir. Além disso, que ameaças e suspeitas estejam por toda parte e que o amor, o mesmo toque humano ou gentil, sejam difíceis de encontrar. Imagine estar separado da família e dos amigos, né? Os presidiários descrevem um processo de anestesia emocional. Isso te endurece, isso te deixa um pouco mais distante, disse um, explicando como as pessoas na prisão deliberadamente escondem e abafam suas emoções. Outro afirmou, eu meio que não tenho mais sentimento pelas pessoas. E a fonte está aí, BBC News Brasil. Na situação descrita, a última preocupação é o bem-estar dos outros. A prisão torna o detento mais egoísta. Como o cristão é diferente. Embora aprisionado, o apóstolo Paulo não faz da situação motivo para desânimo e murmuração. Após sua saudação inicial, a carta segue um tom de gratidão a Deus pelo fruto ministerial em Colossos e tudo o que ele estava proporcionando para o crescimento do reino de Deus naquela região. Paulo sabe que, embora ele esteja preso, a palavra está livre e libertando cativos espirituais aonde quer que chegue no Império Romano, forjando líderes piedosos e cheios de compromisso com o Senhor, como o exemplo de Filemão, enaltecido nesta unidade da carta. Esse contraste, meus irmãos, que a nossa introdução traz, ele é muito precioso, porque é o que eu sempre digo, essa é a diferença, esse é o diferencial do Evangelho. Ele pega, a diferença. Essa é a diferença, meus irmãos, que o Evangelho faz nas circunstâncias da vida. Então vamos lá, a BBC mostrou, e eu acredito plenamente nisso. Eu não fui muitas vezes, mas eu já fiz visitas na Funabem, que é para menores, né? Lá no Rio de Janeiro, e já vi muito trabalho de prisão. Eu tenho certeza, eu não estou me referindo ao encarceramento de algumas semanas, ou aquela coisa de passar o dia na rua e dormir lá, não, estou me referindo ao pessoal que fica lá anos e anos e anos, tudo programado pelos outros, num lugarzinho de 3x4, tudo no concreto. Isso não tem como não ter um efeito sobre a psique, o emocional da pessoa, não tem como. Na verdade, várias vezes já foi relatado de prisioneiros de longas sentenças, 30, 40 anos, obviamente em países sérios, não no Brasil, porque aqui você cumpre o sexto da pena, né, pelo seu homicídio, estupro, etc, e vai para a rua. Não, em países sérios, você fica 30, 40 anos preso, quando você sai, você literalmente não sabe como mais agir. Porque durante todo esse tempo alguém lhe disse, senta, levanta, toma banho, come. E aí lá fora o cara não sabe o que fazer. Paulo está preso, meus irmãos, e como o nosso autor está destacando, em absolutamente nenhuma carta dele, aqui é uma casa, mas em 2 Timóteo não é. Ele está preso e a prisão era horrível. Era do nível do filme que você deve ter visto, o apóstolo, né? Muito bem feito, em que Jim Caviezel faz Lucas, né? O que fez Jesus lá na Paixão, o ator. E aí é daquele nível, irmãos, é úmido, é escuro, é feio. E aí você está ali anos preso e você está bem. Eu estou preso, mas a palavra não está presa. Aí você pega esse paralelo, irmãos, e aplica a qualquer situação na vida. Então,
Quando você ouve o incrédulo dizendo assim, se for comigo não tem esse negócio de dar outra face, eu acredito que é impossível a ele fazer isso. Já é muito difícil para mim e para você. Agora, de maneira nenhuma a gente está se achando. Nós só conseguimos fazer isso, irmãos, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Então, quando eu e você fazemos a coisa certa, o que tem que fazer é glorificar Deus e dizer, Senhor, muito obrigado, porque a minha vontade era virar a mão no camarada. Seja sincero. Você também, minha vontade era voar no pescoço dela. Mas eu fiz o contrário. Como? Graça. Essa é a definição de graça, irmãos. É ajudar-nos a fazer o que eu não consigo fazer por mim mesmo. Capacitar-nos a fazer o que eu não consigo fazer por mim mesmo. Caso contrário, não preciso de Deus, não preciso de Jesus. A prova, meus irmãos, de que nós precisamos é o quanto o ser humano, a humanidade, erra constantemente. Como a gente mira o alvo e cai abaixo daquilo. É como tá jogando dados e não atinge nem fora do centro, não. Atinge fora do negócio redondo lá mesmo, do alvo. Mas mais que isso, o dado cai no chão, porque a gente não tem forças para alcançar lá. E é isso que nossa carta está trazendo nessa introdução. E aí, mesmo, no nosso texto, né, nós vamos começar versículos 4 e 5, agradecendo a Deus pelas virtudes cristãs, ok? Agradecendo a Deus pelas virtudes cristãs. Deixa eu só posicionar o meu texto aqui do lado. Ok. Provavelmente o apóstolo obteve preciosas informações sobre a conduta de Filemão na região de Colossos em favor dos santos, quando Epáfras, fundador da igreja de Colossos e também um esforçado colaborador para o crescimento daqueles irmãos, fora visitá-lo na prisão, informação que você encontra na carta aos Colossenses, capítulo 1, 7, 4, 2. Ao contar sobre como estava a igreja em sua cidade natal, certamente Epáfras destacou as qualidades mais proeminentes em Filemão, sua sólida fé e seu abnegado amor. Essas duas qualidades juntas contribuíram para que os cristãos em Colossos caminhassem rumo à maturidade na fé, diante das adversidades, e trouxeram renovo e consolo para os irmãos que ali se reuniam. Irmãos, que coisa maravilhosa é nós podermos ouvir, né, de alguém, a respeito de outra pessoa, um bom testemunho daquele irmão. Coisa magnífica é isso. Ontem, eu entrei em contato com um amigo de longa data, um irmão, né, que eu conheço de longa data, conheci só pelas redes sociais, eu nunca o vi pessoalmente. Ele mora em Natal. E nós já compartilhamos muitas coisas durante o tempo, né? Em coisas que ele publicava, coisas que eu publicava. E ele tinha um blog, lembra do blog? Ainda se usa blog? Está lá abandonado desde 2020, ele não publica nada. Né? E eu lembrei de algo que ele tinha, que tem a ver com a nossa mensagem de hoje. Eu falei assim, rapaz, eu queria dar uma olhada no artigo do fulano. E procurei no Google, achei o blog dele, ele tem 3 artigos que giram em torno do mesmo tema, achei 2, não achei o que eu queria. E aí eu, caçando, né, no WhatsApp o contato dele, não tinha conexão, ele não está usando mais, né? Lembrei do Telegram. Lá estava ele, lá no Telegram. Aí eu falei, e aí, meu irmão, tudo bem e tal? E conversamos, né, nos atualizamos, falei para ele do que eu estava procurando, ele procurou lá, achou o link, enfim. Foi muito bom, mas foi 10, 15 minutos dizer, mas como é que você realmente está? Não estou perguntando por perguntar. Aí ele contou de bênçãos de lá, eu contei de bênçãos de cá, né, e terminamos a nossa conversa, e eu creio, ele saiu contente em ouvir, Jovem, está bem, lutas, desafios, vitórias, sigo. E eu fiquei, porque ele me contou e eu vi a mesma coisa. Passamos por essa dificuldade, esse desafio, Deus deu vitória, estamos aqui com esse novo projeto e vamos em frente. É assim, meus irmãos, que nós nos alegramos com o que Deus tem feito na vida de pessoas, na vida de irmãos. É muito bom saber disso. Semana passada, não sei se irmãos viram, nós tivemos aqui um visitante, né, que eu conheci em uma situação muito difícil, muito difícil, há muitos anos atrás, acho que 10 anos aproximadamente, e como o Cédric comentou, foi participante da nossa igreja durante um bom tempo.
Então hoje vê-lo, né, bem, empreendedor, com família e tudo mais, o coração que não sente de alegria, não sei, né? Checa com o teu cardiologista se você quer, você tem um. Porque eu fiquei extremamente feliz, eu já sabia, já tinha ouvido de outros como o que estava acontecendo com ele, mas agora pude conversar e pegar outros detalhes, né? Ponto aqui, meus irmãos, é essa alegria que Paulo coloca nesse texto, quando ele diz: sempre dou graças a meu Deus, lembrando de você nas minhas orações. Como o nosso autor coloca, obviamente uma conjectura, mas muito provável, ele ouviu falar do que estava acontecendo com a igreja em geral e Filemão em particular, através da visita de Epáfras, né, como está lá na carta aos Colossenses. E aí Epáfras diz: fulano está assim, está assado. E Filemão, rapaz, você tem que ver Filemão. Ele tem crescido na fé, ele tem incentivado outros, ele tem abençoado a vida de outros, ele tem sido um modelo para o rebanho. E assim, meus irmãos, que Deus possa fazer o mesmo na nossa vida, que irmãos possam vir de nós a mesma coisa. Nossa, eu estou fora de Boa Vista há bastante tempo, como é que está a igreja? E aí talvez ele pergunte: como é que está fulano ou Beltrana? Está muito bem, tem crescido na fé, tem visto maturidade em sua vida cada vez mais. E assim, irmãos, nosso testemunho possa ser uma forma de agradecer a Deus, como diz o nosso título aí, pelas nossas virtudes cristãs. Continuando ainda nesse assunto, de fato Filemão teve uma importante contribuição para o crescimento da igreja na região do Vale do Lico, na Ásia. As igrejas de Colossos, reunidas na casa de Filemão, Laodiceia e Herápolis, eram igrejas próximas, né? Foram privilegiadas pela marcante atuação de líderes e missionários que se preocupavam com a saúde espiritual das igrejas recém-inauguradas. Algumas virtudes de Filemão são, para Paulo, motivo de oração, porque certamente tais virtudes foram cruciais para o fortalecimento do evangelho naquela região e precisavam continuar visíveis na vida do seu amigo. Então, meus irmãos, será que a gente tem esse cuidado também de reconhecer o valor das pessoas, o valor dos irmãos? Eu já falei várias vezes que é impossível que você tenha chegado onde você chegou simplesmente pelas próprias pernas, pelas próprias... você tem uma expressão em inglês que diz que fulano é self-made, ele é literalmente auto-feito, traduzindo literalmente. É interessante isso aí, mas ela é uma mentira, né? O cara pode ser muito esforçado, autodidata e tudo mais. Até o autodidata, ele aprendeu de onde, irmãos? Da obra de alguém, de outros. Ele aprendeu sozinho. Olha, física quântica, eu não sabia, agora sei. Não. Alguém escreveu um livro, alguém escreveu uma tese de doutorado, ele foi lá e leu. É virtualmente impossível que algo que você saiba seja inédito, não tenha vindo de outro. Ter um pensamento, irmãos, original, a probabilidade é ínfima, ínfima. Então, quando você ouve um pregador, ou um professor, ou lê um livro, né, e você pode, inclusive, deve ficar admirado com a sabedoria daquele irmão, a inteligência daquele escritor daquele livro, mas saiba, tem uma fila atrás dele, de gente que colaborou no crescimento, na edificação, na construção dele. Tem uma série de pessoas que foram usadas na vida dele, para que ele pudesse aprender. Nós estamos na nossa 5ª turma, eu acho, do seminário aqui, do nosso CFM, e os nossos alunos, todo mês, se beneficiam de irmãos que, na maioria dos casos, eles nunca vão conhecer. Um deles, pelo menos, já esteve aqui presente na nossa conferência, e o outro na conferência no Jardim Floresta. Então eles puderam ver pessoalmente, tirar foto, aquela coisa toda e tal, joia. Mas uma parte... teve 2 aqui, teve o Granconato também. Eles nunca viram, nunca conheceram, nunca chegaram perto, mas são irmãos que têm colaborado no crescimento dos irmãos que estão se formando em teologia aqui na nossa igreja. E assim vai. Nós precisamos, irmãos, agradecer a Deus e reconhecer quanto nós somos devedores a eles. Ainda nesse ponto 1.1 agora, a virtude do amor para com todos os irmãos.
O amor que brota do Evangelho é a perfeita manifestação do verdadeiro amor. O amor bíblico não é excludente, subjetivo ou faccioso. É um amor derivado do amor de Cristo e da essência do próprio Deus, que ama todos os que são seus, sem distinção e sem prediletismo, ou seja, sem alguma preferência, né? Filemão e seu abnegado amor fizeram com que a igreja que se unia em sua casa vivenciasse a profundidade do amor cristão. Eu quero dar uma palavra em especial sobre isso, irmãos, porque nós não somos fáceis. Há uma outra pessoa que, nossa, fulana, maravilha, fulana é um doce pessoa, é um doce com cobertura de chocolate, e é uma maravilha, né? E também coisa lá do brigadeiro, granulado em cima. Essa pessoa é rara, irmãos, essa pessoa é rara. Não, pastor, eu acho que eu sou essa pessoa. Pergunta para o teu cônjuge, então. Pergunta para os teus filhos, pergunta para os teus pais. Um dos exercícios que os nossos noivos fazem, no aconselhamento pré-matrimonial, é perguntar para os seus pais: pai, mãe, manda na real o que está errado comigo. Porque os pais, meus irmãos, às vezes, acredite, viu, você está... Não, eu sempre vou falar para o Enzo aqui, né, o que está errado com ele. Você cansa. Com o tempo você diz assim: deixa o camarada, já está de maior, deixa o camarada quebrar a cara. Não, pastor, está traumatizado. Tô não, irmãos. Pega a visão, pega a sabedoria. Você diz: vá. Depois ele volta todo quebrado, né? Eu devia ter te ouvido. Pois é. Devia. Mas não fez. Então, o desafio que eu faço para os que vão se casar é: pega os teus pais, senta, né? Abre uma Pepsi gelada e diz: o que está errado comigo? Mas quero que você fale mesmo. Sabe por quê? Porque dali a alguns meses, alguém vai lhe falar. Alguém vai chegar para você e falar: amor, eu não sabia que você era assim. Seus pais nunca disseram que você... Aí você preenche nas linhas. Não, talvez eles disseram, mas eles cansaram, porque você não ouviu. Ou realmente talvez não disseram, que aí obviamente é lastimoso, né? Então nós não somos fáceis, meus irmãos, não somos. Agora, veja bem, ainda assim, o Evangelho funciona. É isso que essa volta toda foi para chegar aqui no nosso texto, para dizer que o amor que brota do Evangelho, tarará, está no nosso texto. Pastor, mas tem um irmão que não tem como. Tem como sim. Precisamos nos conscientizar de uma vez por todas, meus irmãos, que a Bíblia não nos pede nada que esteja acima da nossa capacidade. Calma, em Cristo. Não existe essa tarefa impossível. Não existe essa dimensão inalcançável, que é só para alguns mais heróis da fé. Para quem sou eu? Não. Então, toda vez, meu irmão, que você vê aquele vídeo, aquele testemunho, né, tremendo, na história da igreja, ou no vídeo do Instagram que você viu, e você se pensar assim: mas isso aí é para essa irmã, isso aí é para esse irmão, né? Ele está no outro nível espiritual. Não, o único nível espiritual que ele está é de convertido. E se você está no mesmo nível, o problema não é se nós podemos, o problema é se nós... Qual é, irmãos? Queremos. Eu queria muito perdoar como fulano, mas eu não consigo. Não, consegue sim. É que você não quer. Porque muitas vezes, meus irmãos, nossos desafios espirituais, se nós investíssemos tempo em oração, em quebrantamento, dizer: Senhor, dá-me graça para fazer isso que eu não alcanço sozinho. Mesmo tempo que nós investimos em dizer: Senhor, me ajuda a passar nesse concurso, Senhor, me ajuda a comprar novamente esse meu primeiro carrinho, a comprar minha casa, ajuda nessa viagem, o que quer que seja. O tempo que eu gasto em coisas que realmente me interessam, geralmente, normalmente, quase sempre, é muito maior do tempo que eu gasto nas coisas que eu realmente não estou tão afim de que realmente faça. 10 horas orando para passar no concurso, 2 minutos dizendo assim: Senhor, eu não estou conseguindo perdoar o Sinfrônio, mas se for da tua vontade. Como assim, se for da tua vontade?
Apagou-se Colossenses? Perdoe-se como Deus em Cristo os perdoou. Não, né? E a gente não investe tanto tempo assim. Mas o amor que brota do Evangelho pode realizar isso em nossas vidas. Falando ainda, meus irmãos, desse amor e de Filemão, dono de uma confortável, longo parágrafo, né? Situação financeira e social, certamente o proprietário de escravos e comerciante teve sua compreensão de servir aos santos de uma maneira que eles fossem assistidos em suas dificuldades enfrentadas naquele contexto. Esse era, a exemplo de Cristo, um amor encarnacional, ou seja, que vira prática, que vira gente, que vira dia a dia, né? Que se dedicava a servir de forma transformadora e pessoal àqueles que estavam por perto. Também era um amor reconfortante na medida em que aliviava as dores que a vida causava aos seus irmãos de fé, demonstrando assim como o Evangelho e a vida em comunidade de fé são um convite ao alívio do peso do fardo que o pecado colocou sobre a humanidade e, por fim, era um amor redentivo, pois suas atitudes diante do contexto adverso que muitos de seus irmãos estavam vivendo apontavam para uma esperança que apenas o Cristo do Evangelho poderia ofertar. Era um amor que iluminava o caminho árduo da vida caída para a estrada da graça, da salvação e confiança no Senhor. Irmãos, o que eu posso fazer hoje por alguém que precisa e que não tem como fazer por si mesmo? Essa é a nossa questão aqui. Se eu vivo uma vida ensimesmada, apenas revoando ao redor das minhas necessidades, eu preciso questionar o meu estilo de vida. Alguém está precisando de alguma coisa. Isso não pode necessariamente ser uma coisa enorme, tremenda, não. Mas alguém está precisando de alguma coisa, de alguma forma. Às vezes a gente pode ser surpreendido que ao entrar em contato com alguém que a gente supõe que está tudo em cima, que está tudo ok, que né, não tem, a gente vai ouvir algo. Olha, na verdade eu gostaria de conversar com alguém sobre tal coisa. Eu sei que não é fácil, meus irmãos, nós temos vidas muito corridas, é claro, não moramos em um Recife, São Paulo ou Rio de Janeiro, onde eu acredito que deve ser uma tremenda loucura, já até me desacostumei. Quando nós chegamos aqui, nós morávamos na José Magalhães, bem aqui. A Leila trabalhava na José Magalhães, 50 metros de distância. Com o tempo eu abri uma lojinha na José Magalhães. E quando eu tinha que resolver um problema com o meu empregador, que era a Igreja Regular Central, ela ficava na José Magalhães. Quando eu fazia cadastro com o pessoal de fora, eles falavam assim: rapaz, eu sabia que Boa Vista era pequena, mas todos os endereços que eu dava eram na José Magalhães. Leila saía meio-dia do trabalho, meio-dia e 5 a gente almoçava, meio-dia e 20 a gente estava dormindo. 15 para as 14 a gente acordava, escovava o dente, ela ia para o trabalho e eu ia fazer as minhas coisas. Quando você faz isso numa cidade grande? Nunca, né? Só que Boa Vista não é a mesma coisa de 30 anos atrás, né? 29 para ser mais preciso. 30 anos que vem. Então, ainda assim, meus irmãos, será que, só estou jogando lá, eu uso a minha rotina como a desculpa perfeita para simplesmente não doar uma das coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida, e não é dinheiro, às vezes é necessário, tempo. Tempo. Doar 1 hora da minha vida para ouvir e conversar com alguém. Tempo. Gastar tempo com alguém. Quer seja solicitado, quer não. De fato, meus irmãos, essa é um dos trunfos, nem sempre funciona, mas é um dos trunfos de grupos pequenos, ou pequenos grupos, ou, no nosso caso, grupos de vida. É poder aproximar mais as famílias e os indivíduos da igreja, para que a gente possa saber um pouco melhor do que está acontecendo com alguém. Agora, deixa eu voltar no que a gente falou alguns minutos atrás. Se você não fala, ninguém pode adivinhar. Eu concordo. O irmão sumiu. Em um mundo ideal, irmãos, em uma igreja ideal, tá? Eu não acho que seja irreal. Esta pessoa deveria receber um contato
de mais gente do que apenas um pastor ou um presbítero. Não sei, talvez seja minha loucura, mas acho que deveria ser. Porque o que não pode acontecer e acontece, um mês depois alguém chega assim, pastor, tem sentido falta do irmão fulano? Eu falei, o que você fez com essa falta? Porque não é, meus irmãos, com o tempo que você tinha que ir no orelhão para ligar para ele, não. Está na palma da nossa mão, diz assim, meu irmão, tenho notado a sua ausência e sentido a sua falta. Pega a frase, é bem legal, pastor, eu aprendi com um pastor amigo meu. Tem notado a sua ausência e sentido a sua falta. Alguma coisa que eu possa ajudar? Talvez a pessoa não ajuda em dizer, né? Realmente a coisa não está fácil, passa aqui em casa. Talvez ela diga, está tudo bem. Esse está tudo bem, irmãos, quando não está, é horrível. Porque depois você vai reclamar, porque você ficou anos dizendo, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E deixa eu colocar um cenário bem difícil, porque aconteceu na igreja de um amigo meu, e a mulher estava apanhando em casa. Está tudo bem. E depois ela reclamou da igreja. Como? Com 3 camadas de reboco na cabeça, no rosto, para esconder o rostidão, manga comprida. Aí chegava na igreja, sorriso no rosto. E aí, minha irmã, como está? Graças a Deus, tudo bem. Mas em casa estava apanhando. E depois falou que a igreja foi omissa. O Ministério Público disse que a igreja foi omissa. Não, a igreja não é adivinha. Eu vou ter um caso aqui, meus irmãos, aconteceu, foi Dona Dulce, foi Tocantins ou Goiás, aqui eu não quero ser injusto. Mas o ponto é que está doendo e alguém, poxa, saiu da sua rotina, do seu dia a dia para dizer, e aí? Tenho notado sua ausência, o que aconteceu? Vamos passar aqui em casa então, para conversar. Deixa eu usar uma palavra, meus irmãos, até bem contemporânea. Permita-se ser vulnerável. Você não é essa rocha toda que você acha que é. Você não é essa fortaleza toda que você acha que é. Nossa, o pastor está com um papo meio psicólogo hoje. Não, não é não. É bíblico. Comunhão, abrir a sua vida, reconhecer a sua fraqueza, é bíblico. Bater no peito que nem um gorila e achar que você é fortão, não é bíblico. De maneira nenhuma. E assim, meus irmãos, o amor de verdade pode se manifestar no nosso meio, como Paulo destaca aqui o exemplo de Filemão. 1.2 depois do nosso intervalo, que hoje a gente vai cronometrar, meus irmãos, ali ó, 5, quando der 10 a gente está de volta, ok? Vamos lá. Ok, meus irmãos, 1.2, bem, agradecendo a Deus por suas virtudes cristãs, versos 4 e 5, 1.2, a virtude da fé no Senhor Jesus. Outra marca expressiva sobre quem era Filemão está ligada à sua fé, centrada em Cristo e sua obra. No contexto em que acontece toda a trama desta epístola, não pode ser ignorado o fato de que a fé sólida em Cristo era um grande desafio para os cristãos confessos. Não apenas a idolatria era o problema, mas a cosmovisão vigente e todas as opressões sociais, políticas e morais que sobrevinham aos novos na fé cristã e que fazia com que muitos desanimassem da caminhada. Então, Paulo destaca aqui no nosso texto também, ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. O que é isso, irmãos? É o fato dele ser um crente firme. Hoje né? Hoje eu estou... Ele ser um crente firme, um crente que não oscilava. A palavra fé, irmãos, ela é usada em um monte de espectros no Novo Testamento, inclusive doutrina. A ideia geral, irmãos, é que uma pessoa de fé é a pessoa que age direito, crê direito e fala, ensina, passa à frente direito. É um conjunto de qualidades na vida da pessoa que inclui uma compreensão daquilo que nós cremos como cristãos, obviamente a partir da palavra de Deus, né, da sã doutrina. Isso influencia a sua vida. Então, lembrando, irmãos, a melhor palavra para trocar por fé é confiança. Significa que, no caso, Filemão mostrava na sua vida um estilo de vida, uma confiança que era reflexo daquilo que ele cria. Ou seja, como nós nos relacionamos com Deus, como nós entendemos, né, a nossa vida com Deus, precisa influenciar a nossa vida aqui.
Aonde é que nós chegamos com isso, irmãos? Quando você vê um cristão desesperado, né? Um cristão sem rumo, sem prumo, sem, né, perspectiva, algo está errado. Não é comum, não é normal. Eu não estou me referindo, irmãos, a não termos absolutamente nenhum problema na vida, não é isso. É como passamos pelos problemas, como atravessamos as circunstâncias. É aí, irmãos, que a nossa fé vai fazer a diferença. Quando a gente vê aqueles exemplos, né, aqueles heróis da fé, o que nós estamos vendo, na verdade, são cristãos obedientes. Lembra da velha frase da Sophia Miller, né, que é tantas vezes repetida. Eu não tive o chamado, eu ouvi uma ordem e obedeci. Esses dias eu estava vendo um post com mais detalhes sobre a vida dela. Ela foi uma missionária no Brasil, ok? Estrangeira, veio para cá e passou a sua vida inteira aqui. Então você vê, nossa, que mulher de fé. Não, que mulher obediente. Ela entendeu o que Deus queria fazer da vida dela e foi lá e fez. Então quando você vê, né, ela está lá no seu trabalho, aí você vê o seu colega e irmão em Cristo, né, não perdendo uma oportunidade correta, não roubando tempo do trabalho, sendo inconveniente, mas você vê ele ativamente tentando falar de Cristo para as pessoas, aí você fala assim, eu queria ter a fé do fulano. Você usou a palavra correta, você não tem a confiança de agir como você deveria agir, mas ele tem, ele está fazendo o que tem que fazer. No meio do caminho você é tomado por ideias e por pensamentos, como por exemplo, o que as pessoas vão pensar, como é que as pessoas vão reagir. Eu estou me importando mais com os homens do que com Deus, é o que a gente chama de temor dos homens. Será que eu vou ficar isolado? Talvez você tenha inclusive um relacionamento bem camarada com A, B ou C no seu trabalho, e você não quer perder aquilo. Porque já expliquei para os irmãos que enquanto a gente mantém com as pessoas um relacionamento espiritualmente superficial, não tem problema nenhum. O que é espiritualmente superficial? Então ontem um amigo meu estava vindo de Letem, certo? Estou saindo daqui, ele está trazendo para mim algo que eu pedi, e aí eu falei para ele, que Deus o traga em paz. Mas ele gostou. Quem não vai gostar? Só o ateu, né? O satanista e tal. Né? Mas o brasileiro vai gostar disso aí. Deus o traga em paz. Nossa, eu me senti tão bem. Ele gostou do que eu desejei para a vida dele. Chegamos à paz de Deus, mãozinha. Ele está respondendo, irmãos, ele está respondendo certo. Porque eu não cruzei a linha. Agora, se eu sentar para falar com ele sobre um camarada de Israel de 2000 anos atrás, se eu falar para ele de Jesus, tenho certeza que a coisa muda de figura, porque eu cruzei a linha. Agora eu fui muito mais específico, fui muito mais claro, eu demonstrei algo que ele não está no momento muito querendo falar não. Você participa, meus irmãos, de grupos de WhatsApp, de convívios de trabalho, você sabe como o Deus cultural está presente no Brasil. Ele não fede nem cheira. Ele é insípido, inodoro. Tem um terceiro aí que eu não lembro agora. Insosso, insípido, inodoro e insosso. Ele não muda nada, não atinge nada, não influencia coisa nenhuma. Você pode de manhã dizer que Deus abençoe o nosso dia, e depois dizer, como eu falei, se der na minha cara vai levar, que negócio de dar segunda face o quê? Por quê? Porque ele não transforma você, ele não muda você, ele não tem a virtude da fé recebida da nossa parte. É uma fé cultural, uma fé utilitária, essa é uma ótima palavra, onde Deus está aí para atender ao que eu tenho que fazer. Porque até Jesus, irmãos, se encheu disso. Enquanto ele era o Messias, enquanto as pessoas faziam uma releitura do que ele falava, transformando-o no Messias que eles esperavam, né? Estavam atrás dele e tal, e aí Jesus chega para eles dizendo assim, até quando vocês vão me chamar Senhor, Senhor, e não vão fazer o que eu digo?
Várias vezes ele falou para eles: Filho do homem tem que ir a Jerusalém, sofrer na mão de pecadores, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Irmãos, precisou na semana de Jerusalém ele repetir, de entrada em Jerusalém antes da morte, uma semana antes. Por quê? Porque ele falava, eles filtravam, mudavam o que Jesus falava em suas mentes e continuavam seguindo uma ideia e não o real. Eles seguiam um Messias Nutella, que eles criaram na sua mente, mas não um Messias real, que não ia libertá-los de Roma, que não ia restaurar Israel à glória, pelo menos não naquele tempo, porque esse Messias estava sendo rejeitado, vide exposição da noite, mas que iria cumprir o plano do Pai, que era morrer na cruz de forma redentiva. Isso aí eles não queriam, pelo menos naquele momento, tanto que muitos o abandonaram no caminho. Irmãos, a fé no nosso Senhor não pode ser adaptada ao que nos satisfaz, ok? E é isso que Paulo está reconhecendo na vida de Filemão, senão não estaria aqui testemunhando da parte dele, ou sobre ele. Filemão é elogiado pelo apóstolo por uma característica peculiar, entretanto extremamente necessária e inspiradora: sua fé para com o Senhor Jesus. Essa fé pode ser apresentada em aspectos fundamentais que marcavam a igreja primitiva: a compreensão, olha só, teológica clara sobre o senhorio de Cristo e o valor de sua obra substitutiva na cruz do Calvário. Essa semana, irmãos, eu estava assistindo um vídeo em que um monte de arminiano conversando lá, sobre um questionando o outro, o que ele quis dizer, o que ele não quis dizer e tal. E o que acontece é que aquele camarada, ele soltou uma frase dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ele contém a palavra de Deus, que é Jesus. Isso foi aparentemente tirado de contexto, eu não sei porque eu não vi o contexto original. Aí ele tentou se justificar porque o outro estava confrontando. Meu amigo, parecia um angu de caroço ali, uma coisa complicada de se entender. Mas no final, esse que havia sido supostamente mal entendido, olha o que ele falou: mas essa questão da inerrância das Escrituras, o pessoal da minha igreja não está aprendendo, não é importante para eles. Eu falei, como é que é? Deixa eu voltar aqui para ver se eu entendi o que ele falou. Falou que não era importante ensinar isso na igreja, para os jovens da sua igreja. Eu falei, não, é importante ensinar até as crianças da sua igreja. A inerrância, que a Bíblia é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus. Ou seja, meus irmãos, a igreja primitiva recebia ensino bíblico, doutrinário, teológico, porque na falta deles, eles caíram na lábia tessalonicenses de quem dizia que Jesus já tinha voltado. Na falta desse ensino, eles caíram nas lábias dos judaizantes, gálatas, de que era necessária ainda a circuncisão. Entende? A ausência do ensino teológico cria um vácuo de poder que a heresia, o desvio doutrinário, vai entrar. Tem que ser afirmado. Ou seja, acabamos de acabar agora doutrinas básicas alguns meses atrás, estamos 2 matérias depois já, né? Matérias menores. Não te preocupa, guarda o livro, daqui a 4, 5 anos a gente volta nele. Por que, pastor? Está faltando material? Não, irmãos, não tem nada novo para a gente ver dentro de igreja, não. A gente está programando, eu, o Lucas e o Adson, um negócio, depois a gente vai divulgar, que tem a ver com a sua vida material, pessoal e tal. É algo que nos ofereceram, a gente vai trazer. Mas, irmãos, isso não tem nada a ver com a missão da igreja. A gente vai usar algo bom, estender a comunidade da fé e dizer assim, irmão, num sábado à tarde a gente vai ter tal palestra, quer? Vem. Não é, mas vamos supor que fosse um nutricionista, né? Pastor, eu sou nutricionista, queria ajudar o pessoal da igreja, posso fazer uma palestra aqui? Pode ir em frente. Mas isso não é papel da igreja, irmãos, entende? O SESC faz melhor. SESC, Senai, todos eles fazem melhor que a gente, não tem problema. Mas a gente pode fazer aqui? Sem dúvida nenhuma. Pastor, eu quero juntar os adolescentes da igreja e ensinar noções básicas de hidráulica, elétrica e mecânica de carro e tal, porque eu manjo de tudo. Posso? Fica à vontade. Marca aí, vai ser maravilhoso. Isso é bom, isso faz parte da família da fé, mas não é a missão da igreja. A missão da igreja, meus irmãos, é repetir à exaustão, geração após geração, aquilo que recebemos do Senhor, o Evangelho e a sã doutrina. Ponto. Passou disso, parece aquelas escolas, irmãos, eu não sei quantos sabem, mas nós já tivemos uma escola, eu e minha esposa. Aí os pais sempre perguntavam, tem balé? Tem capoeira? Vocês têm piscina aqui? Tem alpinismo? Ensina tricô? Aquilo me desgastava de tal maneira, não, para a gente ensina a ler e escrever.
Mas eu aposto que muitos aqui, inclusive, muitos pais que você conhece, procuram a escola que você vai botar seu filho por causa do glacê e não por causa do bolo. A criança sai de lá, meu amigo, fazendo salto triplo carpado, mas não sabe física, química, matemática, português e direito. Assim estão as igrejas. Mas só vai ter a festa de Halloween na minha igreja. Coisa real. O ensino bíblico. O ensino bíblico, ó. Vai emprestar o professor Raimundo. Então, meus irmãos, essa é uma igreja, esse é um homem que estava aprendendo, olha aí, sobre Cristo, sobre seu senhorio, e obviamente nós estamos tirando isso da onde? Da carta aos Colossenses. Por isso que a gente está fazendo essa conexão aqui. Segundo parágrafo. Aos Colossenses, o apóstolo havia escrito sobre a doutrina da regeneração, redenção e soberania de Cristo. Está lá. E certamente Filemão compreendeu essa verdade e não apenas a incorporou em sua mente, mas também a aplicou a seu coração, tornando Cristo não apenas o Senhor, desculpe o S minúsculo aí, corrigirei, sobre sua religiosidade, mas soberano Senhor de sua vida e de tudo mais. Obviamente, meus irmãos, não se trata aqui de algo jogado no nosso estudo, mas está tudo atrelado à maravilhosa carta aos Colossenses, que nós já tivemos no nosso EBD há muito tempo atrás, onde Paulo no início dá uma aula de quê? De cristologia, doutrina de Cristo, né? Ele é a imagem de Deus, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Paulo, né, fala tudo aquilo que a gente conhece no primeiro capítulo de forma magistral. Além disso, além dessa bela compreensão sobre a pessoa de Cristo, Filemão compreendeu um dos grandes mistérios da fé e uma das mais essenciais doutrinas cristãs, a obra justificadora de Cristo através de sua obediência e morte na cruz. É nessa certeza, exposta também na Epístola aos Colossenses, agora o capítulo 2, que a fé cristã se torna solidamente alicerçada. Crentes firmes em Jesus são aqueles que entenderam essa belíssima doutrina, e tudo parece indicar que Filemão, pela fé no Senhor Jesus, também havia sido agraciado com tal compreensão. Portanto, a fé deste humilde cristão estava firmada e centrada totalmente naquilo que Cristo fizera pelos seus filhos e naquilo que Ele é eternamente. É aquilo que eu sempre digo, meus irmãos, é só nós olharmos o modelo que Paulo e Pedro também e João usam nas suas epístolas. Não tem tempo perdido com conselhos práticos do dia, né? Eu tenho certeza, irmãos, que as igrejas distanciadas, né, por milhas e milhas e milhas e tal, elas começaram a ter certas características diferentes, né, irmão? Talvez uma ordem de culto diferente, uma forma de reunir diferente. Não há registro na história da igreja que tivesse algum manual, né? Como fazer uma igreja cristã, né? Classe 101, estamos no começo do primeiro século, ninguém sabe, e isso fosse distribuído. O documento mais próximo que você pode chamar era o Didaquê, significa ensino, e nem ele era tão atento a algumas coisas assim. O que eu quero dizer, irmãos? As igrejas com certeza desenvolviam as suas peculiaridades, mas dentro do ensino bíblico, dentro da sã doutrina, dentro daquilo que era pertinente a eles. Só que Paulo se preocupa, meus irmãos, e Pedro também, em passar às igrejas o que é teológico. Infelizmente, de um tempo para cá, as igrejas evangélicas em particular, igrejas que foram salvas da falsa doutrina romana pela teologia, elas começaram a criar alergia à palavra. Teologia esfria o crente. Já ouviu isso aí? Isso não é verdade. A frase, na verdade, correta que eles falam, a teologia apaga o fogo. O que a gente precisa completar, não lembro de quem é essa frase, mas a teologia apaga o fogo estranho. Porque ela pega o que está sendo feito de errado, confronta e corrige. E eu já expliquei para vocês, irmãos, que a teologia ela não é desprovida, né, de paixão, de emoção, não. Quando a gente lê, irmãos, o começo da carta aos Efésios, quando a gente lê o começo da carta aos Colossenses, aquelas verdades, meu irmão, é que te tiraram das trevas para a luz. Aquelas verdades foi que transformaram a sua história.
Não foi conselhinho, né, meio coach, né, que mudou a sua vida, não. São verdades, irmãos, que confrontam a nossa própria existência. Alguns dias atrás, semanas na verdade, eu tomei conhecimento de uma prática, de uma oração judaica, não sei quanto tempo tem, eu estava ainda investigando sobre ela. A prática da oração do Dayenu. O vídeo vai falar sobre isso. Dayenu é uma palavra hebraica que significa isso seria suficiente. Nessa oração, o judeu narra os feitos de Deus, mas diz assim: se o Senhor não tivesse nos tirado do Egito, e aí a congregação repete, isso seria suficiente. Esse tipo de prática, meus irmãos, mostra um relacionamento dependente da soberania de Deus, dependente do que Deus faz, submisso ao que Deus faz. E você pode fazer isso mesmo na sua história. É isso que teologia com coração produz na nossa vida. Se o Senhor não tivesse feito isso ou aquilo na minha vida, isso seria suficiente. Eu não preciso do que Deus fez para que eu possa servi-lo. Durante pelo menos 3 vezes na nossa vida, em relação a filhos, Deus disse sim, e uma vez Ele disse não. Na verdade, com os 3 que Ele disse sim, com 2 deles, depois Ele disse sim de novo. E eu poderia fazer, meus irmãos, e você também, o meu próprio Dayenu. Porque a única coisa que realmente vale a pena em toda a nossa história e que Deus nunca mudaria é o dia que Ele me chamou das trevas para a luz. Então, o resumo da oração é: se o Senhor tivesse me salvado e não tivesse feito nada disso mais, isso seria suficiente. Você não entende? Isso é teologia. Teologia não é a série de livros, né? Você decorar a teologia do Franklin Ferreira, é um tijolo desse tamanho assim. Isso não é o propósito da teologia, não é encher a cabeça, mas é pegar o que a gente conhece de Deus e transformar em vida. Paulo está dizendo: Filemão, isso aconteceu com você, porque isso que foi ensinado lá em Colossos tem produzido fruto prático na sua vida. Mudança, transformação, estabilidade na sua vida. E ele testemunha sobre ele a respeito disso. Número 2, irmãos, encerrando o nosso tempo de hoje. Versículos 6 e 7, né? Agradecendo a Deus por seu bom testemunho. Os traços de piedade apresentados até aqui em Filemão não eram apenas teóricos, mas visíveis e práticos em seus relacionamentos interpessoais. A transformação causada pelo Evangelho não apenas muda o indivíduo em seus aspectos abstratos do ser, tornando um bom teórico sobre as virtudes apresentadas nas Escrituras. Agora, mas tem um impacto perceptível e relacional em todas as camadas sociais. Comumente, esse aspecto transformador material que a palavra causa sobre o indivíduo é chamado de testemunho cristão. É aquilo que eu falei, meus irmãos, alguns minutos atrás, no início da nossa aula. Pegar tudo isso, ir para a nossa segunda-feira e a minha vida ser a mesma coisa, algo está fora do lugar. Então eu ouço sobre isso, eu aprendo sobre isso, e aí eu volto para as mesmas ansiedades, para o mesmo desespero, ou a mesma vida em si mesmada, o mesmo ativismo. Algo está errado. A primeira coisa, mesmo, é duro, mas é necessário falar. A primeira coisa que eu preciso me questionar é: Senhor, eu realmente sou teu? Realmente me converti? Porque eu faço o devocional todo dia. Eu oro todo dia. Eu não falta um culto, não falta um EBD. Eu tô nessa igreja só há uns 3, 4, 5 anos, mas eu estou assistindo tudo que tem lá no Videira Flix, estou assistindo tudo,
mas nada muda. Continua amargurado, continua iracundo, continua lascivo, continua materialista. Aí você pode colocar no espaço em branco a sua mazela pessoal aí. Respondida essa primeira pergunta, meus irmãos, que eu espero em nome de Jesus seja: sim, meu filho, tu és meu. Pode ser, meus irmãos, que nós estejamos sofrendo a crise, a síndrome que eu falei no começo, de todo esse buffet, do qual geralmente eu participo, mas eu não sou afetado. Não muda realmente nada no meu dia a dia. Não há um bom testemunho, né, a meu respeito. Não há alguém que diga: não, eu sou edificado pela sua vida. Talvez não com essas palavras, mas demonstre de outra maneira. Paulo falava isso sobre Filemão, porque os traços de piedade apresentados por ele não eram apenas teóricos, mas havia testemunho, como a gente viu, provavelmente por parte de Epáfras, né, do que era a vida de Filemão. Dentro desse bom testemunho, 2.1, a virtude da fé no Senhor Jesus. Uma das marcas distintas do Evangelho é que somente Ele é capaz de revigorar corações e corpos que estão espiritualmente sobrecarregados pelos labores, açoites deste mundo hostil. Jesus, certa feita, fez um convite para que aqueles que estavam cansados e sobrecarregados depositassem nele seu cansaço e provassem do refrigério da vida com Deus. Obviamente o texto de Mateus 11 é bem conhecido por nós, né? Então percebamos como Paulo coloca aqui: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Olha que eu quero depois fazer uma consideração, irmãos, com que Paulo se beneficia nesse texto, que é muito interessante. Mas vamos lá. Como igreja de Cristo, os cristãos genuínos são expressões visíveis sobre essa ação de Cristo de trazer alegria e nova vida para pecadores que tateavam as escuras e que agora foram chamados para uma nova realidade. A igreja, ele está se referindo aqui, meus irmãos, a igreja local, que não a igreja mundial, universal, né, o corpo de Cristo, não. A igreja local faz isso através do conceito da koinonia, vida compartilhada, associada e comungante, e mostra que, como um corpo, o bem-estar de um é o bem-estar de todos, pois juntos todos são apenas um. E olha como Paulo coloca isso aqui, meus irmãos: o Senhor tem me dado grande alegria e consolação. Por quê? Porque Filemão tem abençoado Paulo de alguma maneira? Não. Porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Bom, Paulo surpreende a gente sempre, né? Mas essa também, eu estou muito feliz porque você tem abençoado outros. Talvez na nossa mente a gente poderia pensar: poxa, Filemão com certeza tinha condições. Certamente, através de Epáfras, que foi visitar Paulo, ele estava ajudando de alguma forma, né, ao apóstolo durante a sua prisão domiciliar, com comida, com bens e com outras coisas ali para ele estar. Mas Paulo não menciona nada disso. Obviamente eu estou tratando de uma hipótese, mas é uma hipótese bem plausível. Por que um homem cheio de fé, de bom testemunho, seria cego às necessidades de um irmão em Cristo, preso por causa do Evangelho? Não creio que Filemão era. Mas o que alegra o coração de Paulo não é isso. O que alegra o coração de Paulo não é nem pedir isso e saber que com certeza Filemão iria respondê-lo. O que alegra o coração de Paulo é o que ele faz pelo resto da igreja. Como a virtude, a prática da vida dele tem abençoado outras pessoas. Assim, irmãos, Paulo aprecia o testemunho cristão de Filemão, que conduz os demais irmãos para um sentimento de alegria e conforto no coração. Não apenas por observar as suas atitudes, mas porque a própria vida cristã de Filemão envolve em restauração, consolo e alegria pessoas que sofriam de diferentes males naquele contexto.
vivendo uma fé genuína e participativa com os demais membros do corpo de Cristo. Filemão torna palpável o glorioso ministério do Evangelho sobre a vida daqueles irmãos em Colossos, restaurando suas alegrias e trazendo descanso para as suas almas. Irmãos, eu posso ficar aqui a resto da manhã inteira e até passar e contar quantos testemunhos eu já ouvi na minha vida de gente que foi cuidada, abençoada, mantida até pelo corpo de Cristo. Eu não me refiro em absoluto a pessoas como aconteceu lá em Tessalonicenses, né? Em Tessalônica, e Paulo os repreende, que começaram a querer deitar em cima, né? Usufruir, abusar da bondade dos irmãos, crendo na falsa pregação de que Jesus já tinha voltado, ou que breve voltaria, eles simplesmente pararam de trabalhar. Aí Paulo é taxativo: quem não trabalhe, não coma. Não é isso. É verdade, tem gente deitona, mas tem muita gente, muito mais na verdade, que não é. A gente precisa de ajuda. E muitas vezes as pessoas estão dentro da família da fé, dentro do corpo de Cristo. E a nossa obrigação, irmãos, será ficar atentos a essas necessidades. Primeiro dentro, mas também fora. É ser essa pessoa que vive uma fé que é vivenciada na prática, na vida dos outros. Uma mão estendida, né? Uma ajuda quando houver uma necessidade. Pastor Dewey Mulholland, comentando sobre o poder de uma fé genuína e aplicável em comunhão restauradora, diz o seguinte, aspas: comunhão dessa qualidade apresenta a igreja como alternativa à sociedade do mundo, onde cada um busca os seus próprios interesses e atropela os dos outros. Consolida pelo amor a Deus e pela solidariedade com seus membros, a igreja local a igreja local se torna uma amostra da vida do futuro reino de Deus. Isso também é plano divino. Eu quero ser justo aqui, meus irmãos, e dizer que aqui, acolá, é verdade, você vê solidariedade lá fora também. Dizer que absolutamente sempre o mundo é 100% egoísta, 100% voltado para si mesmo, eu creio que seria injusto. Recentemente mesmo, uma conhecida minha, a sua filha precisa de uma cirurgia, fez uma feijoada, eu divulguei, fiz a minha parte, e depois perguntei a ela se havia dado, ela ficou muito contente, muita gente atendeu, e ela já está perto de conseguir o valor para a cirurgia da filha. Pronto. Acontece, sim. O problema, meus irmãos, é que via de regra, preste bem atenção, essa aqui que a gente tem que colocar, isso não está na natureza humana. Ok? A natureza humana é o quê? Farinha pouca? Você já sabe. Meu pirão primeiro. Ok? É muito difícil, irmãos, que naturalmente o homem seja solidário, doador, que sirva, especialmente se não tem absolutamente nada para receber de volta. Acontece, mas é raro. O problema, irmãos, é quando isso não acontece sempre dentro da igreja, no corpo de Cristo. Quando estamos envolvidos tanto com nossas vidas, ou até mesmo apenas com a igreja, com um evento, com programação, não estamos atentos à necessidade particular de A, B ou C. E aí volta tudo, irmãos, nós já falamos aqui. Também não tem como adivinhar a necessidade de alguém, e não tem como você fazer algo que você não sabe, e assim por diante. Ainda nesse ponto, 2.2 agora, pois o bom testemunho reanima o coração ao final do nosso texto, né? A aplicabilidade dessa fé e desse bom testemunho se estendem como sombra em dia ensolarado. Como a gente sabe disso em Roraima. O exercício do evangelho nas coisas rotineiras e ordinárias, como o trato com os familiares, funcionários, amigos e opositores, podem conduzir corações a uma nova perspectiva sobre a vida. Filemão, por meio de sua fé abnegada, manifestou essa concreta mudança que o evangelho causa, e como tal mudança serve de instrumento catalisador para que novas vidas cheguem até Cristo e provem da sua graciosa bondade. É claro, meus irmãos, que a gente sabe que Paulo está preparando o terreno para fazer o seu pedido, que vai ser do resto do nosso texto ainda. Semana que vem a gente vai continuar vendo, né? Mas como é que ele vai fazer esse pedido? Ele está dizendo assim: eu vou fazer porque eu já
soube, eu já ouvi testemunho de como você é. Porque assim, mas se esse cara fosse um cara carnal, né? Um cara sem absolutamente nenhum bom testemunho, eu não acredito que Paulo perderia o seu tempo. Pelo menos não pedindo da maneira como ele pediu. Ele provavelmente, certamente, mandaria uma carta de repreensão, porque ele não poupava de maneira nenhuma. Ele não passava a mão na cabeça. Então, se Filemão fosse o oposto do que ele tem descrito aqui, o tratamento com ele seria outro. Mas já sabemos como você tem sido. Mas eu instruo você que haja de outra maneira. E aí, obviamente, ele apresentaria a causa em favor e em defesa de Onésimo. O ponto aqui, meus irmãos, é que esse testemunho atinge as pessoas, influencia as pessoas. E aí, meus irmãos, a pergunta que não quer calar: ao final da minha vida, a lista de pessoas que eu impactei será como? Porque é impossível viver uma vida ensimesmada e ao mesmo tempo impactar a vida de outros. É uma coisa ou outra? Cadê o microfone? Passa aí para o Tiago. Fala, garoto. Essa é uma pergunta, na verdade. No caso de Paulo, está tratando ele assim, não como uma forma de adulação, né? Não. Mas por ser uma verdade na vida dele, ele está aproveitando isso para trazer isso como verdade, para depois fazer o pedido sobre Onésimo, não é isso? Exato. Paulo está colocando a fundamentação que ele já sabe quem Filemão é. Obviamente, o texto, e nós estamos deduzindo que isso vem através, não foi das redes sociais. Então, a conexão com Colossos é o quê? Epáfras. Então, ele soube de quem Filemão é, do que ele vem fazendo pela igreja. Então, é mais ou menos em resumo, uma frase assim: já que você tem agido dessa maneira que eu ouvi, deixa eu lhe pedir mais uma coisa aqui bem difícil. Se Filemão fosse o oposto disso, irmãos, a carta seria completamente diferente. Se estivesse tratando com uma pessoa egoísta, uma pessoa que não costuma perdoar, né, que não costuma se doar às pessoas, que claramente Filemão é esta pessoa. Se ele fosse o contrário disso, o pedido de Paulo ia ser bem complicado, e tinha que ser precedido de uma confrontação do mau comportamento, do mau testemunho, né, de Filemão. É claro que é muito melhor, irmãos, a gente tratar de questões difíceis com quem não é só que vai te ouvir, você nota a pessoa andando com Cristo, você nota que a pessoa é confrontável, você nota que a pessoa... Irmãos, todos nós somos difíceis, eu já falei aqui, mas alguns são especialistas, PhD, né? E é isso que dificulta as relações dentro de qualquer grupo. Igreja não é diferente, mas infelizmente para nós não há uma alternativa. A gente precisa entrar na vida um do outro em questões como, por exemplo, nesse caso. Só mais uma. Continue. Desculpa. Em relação a essa questão dos relacionamentos dentro da igreja, as pessoas que, porventura, com o tempo, você se afasta exatamente por ter muito conflito com a pessoa, quer evitar o conflito. Isso seria errado da parte do irmão em Cristo? Seria um tipo de exclusão que a pessoa está fazendo? Ou, na verdade, ela está procurando evitar o problema? Ok, você já causou um monte de problema para Jesus, ele já fez a mesma coisa com você? Pronto. Não há essa opção no reino, irmãos. Não há mesmo. Pastor, mas toda vez que eu chego, os espinhos da pessoa... Tem uma pomada ótima que a minha esposa usa para ferida, eu posso te recomendar. Tem jeito, irmãos. É como C.S. Lewis falava: se você quer uma coisa confortável e tal, eu lhe recomendo um bom vinho do Porto. Não recomendo o cristianismo. Muito interessante a frase dele. O cristianismo verdadeiro, irmãos, não essa caricatura que as pessoas acreditam lá fora, não o cristianismo do Deus me abençoe hoje, mas se alguém bater na minha cara vai levar. O verdadeiro cristianismo é o do Sermão do Monte. Esse é muito difícil.
perdoa as nossas dívidas, assim como... A gente não tem vontade nem de ler o resto do texto, porque ele é incômodo, muito incômodo. Quantas vezes por dia você tem vontade de dizer, eu não vou fazer mais tal coisa, porque fulano não aprende, fulano não faz a parte dele. Você faz isso com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seu colega de trabalho. Nós temos os nossos limites, que nós mesmos arbitrariamente, né, nosso próprio STF, colocamos, mas que não são os mesmos limites das Escrituras. Alguém me lembra como é que Jesus saúda a Judas no Getsemane? Como é que ele o chama mesmo? Alguém lembra? Amigo. Detalhe, aturou o cara 3 anos, sabendo o que ele ia fazer. Agora, seja sincero, se você sabe que eu vou... Não é uma decepçãozinha porque eu esqueci do teu aniversário não, tá? Que eu vou lhe decepcionar beirando uma traição, daqui a 3 anos. Como é que você agiria comigo hoje? Hoje. Isso vai acontecer só em 2028. Mas eu estaria já hoje, ou não, recebendo a sua especial atenção por aquilo que eu vou fazer. Eu nem sei o que eu vou fazer ainda. Judas. E Jesus não fez assim. Então, Jesus, irmãos, ele cancela todos os nossos supostos argumentos. Cancela. O Sermão do Monte é muito difícil. Se não tem sido difícil para você, particularmente as últimas semanas que a gente tem passado por ele, eu temo que você está religiosamente participando de um culto e ouvindo uma exposição. Porque ele confronta, ele diz aqui, ó como você é. E aí o que você vai fazer com isso? A nossa tendência, irmãos, diante de um texto como este da nossa noite, é ficar procurando aonde a gente se dá bem, onde a gente vai bem, né? É como um triatleta que diz, eu não nado bem, mas eu me garanto na bicicleta, na corrida, então eu vou recuperar o que eu perdi na água. Eu nem sei se o triatleta pensa assim, ou se ele vai treinar mais natação para poder compensar a fraqueza dele, eu suponho que seja isso que ele faz, mas aí eu digo assim, eu não estou muito bem aqui nesse capítulo 6, mas eu tirei nota 10 no capítulo 5, então, na média, vai dar para passar do Sermão do Monte. A vida cristã, irmãos, não funciona assim, né? Infelizmente. E aí, voltando à sua pergunta, nos nossos relacionamentos, irmãos, tem que resolver. Agora, é claro, enquanto o pecado do outro continua, você continua dizendo, você vai precisar mudar isso aí. O confronto só termina quando o pecado é abandonado. Ok? O perdão não. Você perdoa independente da mudança. Mas você continua fazendo isso. Eu lhe amo em Cristo, você está perdoado, mas eu vou continuar como seu irmão em Cristo, dizendo isso aí tem que mudar. Uma coisa não interfere na outra, porque o pessoal acha que é, né? Ou então eu não perdoo e abandono a pessoa, ou eu perdoo totalmente e eu aceito a pessoa como ela é e que ela pode continuar como ela é. Isso não é também Bíblia, irmãos. O prazo de validade da confrontação é o abandono do pecado. Então, o irmão foi inclusive excluído por causa do seu pecado. A Bíblia diz claramente que ele tem que ser tratado como, irmãos? Mateus 18. Gentio e publicano. Aí eu pego o Instagram, está na sua casa, na churrascada, jogo do Flamengo. Alguma coisa está errada nisso. Não está muito gentio e publicano para mim isso não. Pastor, mas cadê o amor? Irmãos, foi Jesus que falou isso, não fui eu. Perceba que o que Jesus orienta no nosso relacionamento não é ódio, é o equilíbrio entre graça e justiça. Qual é a graça? Eu lhe perdoo. Qual é a justiça? Eu continuo lhe confrontando. O evangelicalismo, ele desandou porque ele foi para os lados. Os mais, eu não gosto do termo, porque eu me considero fundamentalista, mas os mais fundamentalistas, vou usar / legalistas, vão para
Lá do outro lado, né, o pessoal mais que atualiza a Bíblia, né? Olha, eu tenho um problema, sabe? O que é? Então, eu gosto de menininhas. Mas não, mas Jesus te ama a si mesmo. Está desse nível. Eu não estou inventando. O camarada dos Estados Unidos estava advogando em favor de pedófilo. Ele tem um problema. Tem um problema. Faltou alguém para dar um pescotapa na orelha dele e botar juízo. Isso é igreja, irmão, supostamente. Eu nem vou falar do homossexualismo, que já foi pro ralo há muito tempo, né? Isso não é evangelho. Isso aqui não é evangelho. O evangelho é: eu lhe amo em Cristo, e por isso, porque eu amo em Cristo, eu vou lhe falar a verdade, vou lhe confrontar. Sem autojustiça, sem vaidade, sem orgulho, né? De maneira alguma, ok? Paulo demonstra, irmãos, grande regozijo com aquilo que Filemão tem feito, talvez com poucas palavras, mas certamente com muitas atitudes genuínas, genuinamente cristãs, que estavam reanimando o coração dos santos. Motivado pelo amor cristão, que é subsequente à nova vida em fé, que apenas o evangelho proporciona, aquele senhor de escravos estava contribuindo para que muitas pessoas tivessem algum alívio diante de suas dores. O que virá pela frente na carta será apenas a oportunidade de Filemão reanimar mais uma vez o coração do apóstolo, que é quando, obviamente, ele vai fazer o pedido final, né? Pedido, que é o tema central e o motivo central da carta que ele escreveu. O bom testemunho de Filemão, exercido a partir e através do amor fraternal, tinha a capacidade de trazer um momento de descanso e alívio em meio à batalha. Está tratado. Agora, o asterisco mostra ali, o que está na anotação, a melhor tradução para o verbo grego é anapauou, que é reanimar, ok? Trazer um momento de descanso e alívio em meio à batalha para alguns irmãos que estavam enfrentando problemas de distintas naturezas. Refletido em atos de misericórdia, palavras de consolo e ensino, orações, partir do pão e auxílio espiritual, Filemão estava edificando a vida de muitos cristãos e não cristãos na região de Colossos. Isso claramente era como um bálsamo revigorante para o coração de Paulo. Irmãos, posso me dedicar completamente nisso, né? Meu irmão, soube que você passou por tal e tal coisa, só soube agora, posso ajudar alguma coisa? Pastor, muito obrigado pelo contato. O irmão fulano, a irmã Beltrana vieram aqui em casa, nos ajudaram, choraram com a gente, pegaram no colo e tal. Meu amigo, eu vou ficar com algum tipo de ciúme, inveja, eu vou soltar fogos. É mais ou menos, irmãos, como Moisés respondeu, né, quando alguém vier dizer assim: Moisés, tem o pessoal profetizando lá e não aqui onde nós estamos fazendo nosso eventozinho. O que Moisés respondeu, irmãos? Quem dera todo Israel profetizasse. Meu irmão, o que eu sonho com o ministério é uma igreja cuidadora, uma igreja de pastores. Você não precisa de um título, não precisa ser ordenado, não precisa de seminário para cuidar. Você, dentro da sua personalidade, dentro das suas características, dentro das suas posses e condições. Filemão era um homem abastado, mas não ter não é desculpa, e ter também não é desculpa, não é razão. Servir, simplesmente servir. O que eu posso fazer para que o fardo do meu irmão fique menor? O que eu posso fazer para dividir com ele o que ele está passando? Nossa conclusão, irmãos, faltam apenas 2 slides, ela e a aplicação. Nem mesmo as cadeias conseguem anestesiar emocionalmente o crente. Ao pensar em sua missão, Paulo agradece a Deus por aqueles que são seus companheiros ministeriais e continuam firmes no propósito de anunciar o senhorio de Jesus. Ao lembrar de cada um deles, o velho apóstolo agradece a Deus e reconforta o seu coração com a certeza de seu trabalho no Senhor, que seu trabalho no Senhor não fora em vão. O apóstolo ensina que mesmo preso, alguém pode servir de canal de bênção para a vida de muitos irmãos que continuam na luta ministerial. A gratidão que brota do coração de Paulo é uma importante forma de mostrar-se conectado ao seu amigo, rogando por sua vida, intercedendo por ele e glorificando a Deus por toda a transformação que a mensagem de Cristo estava fazendo na vida de Paulo.
preso, mas não incapaz, e ainda assim sendo edificado, porque outros fora estavam fazendo o que ele não conseguia fazer. É o grande resumo do nosso texto de hoje. A fé genuína, aplicações, apresenta-se como um exercício diário de manifestar Cristo através de atos de justiça, misericórdia e comunhão que apresentem a beleza do reino vindoura. É isso que diferencia, meus irmãos, nós das pessoas de fora, né? É a disposição em nos doar. Marcos 10, 45. Os discípulos disputavam quem vai ser o primeiro e o segundo no reino. Lembra? Eles estavam pensando em um Messias que ia botar os romanos para correr, levar Israel ao seu tempo de maior glória. E aí o que eles pensaram? Cargo comissionado. Permita que no teu reino eu e meu irmão sentemos a um lado direito e ao esquerdo. Detalhe, meus irmãos, esses dois comeram o pão que Jeová amassou durante o seu apostolado. Porque Jesus, no mesmo texto, pergunta: você acha que vocês podem beber do cálice que eu posso beber? Eles disseram sim. Inocente, sabia de nada. E eles beberam do cálice do sofrimento, como Jesus ali fala. E aí finalmente, versículo 45: porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus cancela todas as nossas desculpas, todos os nossos argumentos, todas as nossas preguiças, todo o nosso comodismo. Sempre. Uma vez que os crentes exercem o bom testemunho em todas as esferas de suas vidas, o nome de Cristo é exaltado. Outros irmãos são incentivados a viver a mesma intensidade testemunhal de sua fé, e a mensagem vivida alcança cada vez mais pessoas. O Evangelho também é pregado pela forma de vida dos cristãos. Esse que nós chamamos, meus irmãos, do ciclo virtuoso. Você conhece o ciclo vicioso, né? Mas esse é o ciclo virtuoso. Ou o ciclo do bem, se você preferir. Uma das coisas, meus irmãos, que me impulsionam na vida é lembrar de pessoas, como eu falei anteriormente, que investiram na minha própria. E pessoas que deixaram o seu próprio país, o conforto. Eu comentava com a minha esposa algumas diferenças brabas que nós temos do primeiro mundo, né? Em 2004 eu vi coisas em Singapura que chegaram no retrasado, passado, ou coisa assim, no Brasil. Eu ficava olhando e falei: isso aqui é outro mundo, eu devo ter entrado num filme de ficção, que não é possível, é muito diferente. Aí a gente estava assistindo não sei o que, um seriado, né, do início dos anos 2000, e a coisa simples, né, a personagem estava ditando o texto e o computador escrevendo. Hoje, para você fazer isso, é uma dificuldade no Brasil. E o software, sei lá do que, tal, o computador dela já fazia em 2002. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós estamos a anos-luz daquilo lá. E esses que, boa parte influenciada na minha vida, largaram família, esse nível de conforto, esse nível de desenvolvimento, um lugar muito mais avançado, confortável e tudo mais, para viver aqui. Mas isso aqui é complexo de vira-lata. Não. Assim como muitos brasileiros estão largando o conforto para viver, por exemplo, num meio indígena. Alguém aqui já visitou uma aldeia? Aldeia. Não é porque a comunidade é 30 quilômetros daqui, não. Pegou o avião, o barco. Uma maravilha de se viver lá, não é não? Quando você volta, a vontade que dá é você olhar para a sua torneira e dizer assim: nunca mais vou reclamar de você. Encanamento interno, irmãos, uma coisa tão simples que a gente não valoriza no dia a dia. Quando você volta, dá vontade de você pegar o teu e dizer assim: se um dia eu já reclamei de ti, não lembro mais. Liga, desliga. Porque a gente acostuma com coisas que a gente vê, e os nossos irmãos vivem anos sem nada disso. Doação. Isso edifica, irmãos. Edifica o que alguém faz por Cristo, não precisa também ser nesse contexto todo que eu falei, e isso deve nos mover a fazer o mesmo adiante. Ok? Crentes que exercem um bom testemunho e uma fé operante são sempre a alegria e a grande premiação de suas lideranças espirituais, claro. Foi o que eu falei. Como disse Moisés, quem dera que todo Israel profetizasse.
alguém já me perguntou se era prudente ensinar tantos homens da nossa igreja a pregar. Eu falei, como assim? Mas o senhor não acha que o senhor pode se tornar obsoleto? Eu falei, irmão, eu já sou obsoleto. Já estou na segunda metade da minha vida. Tem pouca areia na poleta. Na verdade, eu nem sei quanto tem, pode ter menos até do que eu espero. Quem quer, meus irmãos, ser indispensável, já é dispensável. Só não entendeu. E eu fiquei surpreso com tal pergunta. Porque a pergunta começou em quem prega na sua igreja? Só o senhor? Eu falei, não, normalmente eu sou o expositor-chefe, se você quiser colocar. O púlpito é o que prega comigo, mas quando há situações, outros pregam também. E tem gente que prega na sua igreja? Aí eu conto a história do prega-palavra e tal. Somos o quê? 12, 14? Não? Fora os que já fizeram e assim por diante. E essa foi a reação da pessoa. Eu falei, ué? E aí o que acontece, irmãos? A gente esquece que um dos papéis que nós temos é nos reproduzir na vida de outros, não é só para pastores. É verdade, o conselho vem de um texto pastoral, 2 Timóteo capítulo 2. Timóteo, o que você recebeu de mim? Paulo, passa a homens fiéis e idôneos, terceira geração, Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos, para que esses passem a outros, quarta geração. E a mesma situação acontece do lado feminino. Como é que eu posso me rebelar contra esse plano aqui? Porque, irmãos, isso é a segunda carta de Paulo. Paulo vai morrer. Porque nem ele e nem ninguém é eterno. E se nós queremos ser uma igreja geracional, além de missional, a gente precisa de gente que cuide das próximas gerações. Mas aí, infelizmente, tive que responder essa pergunta esquisita. Por fim, irmãos, fé, testemunho cristão genuíno, amor de Cristo e comunhão fazem parte de uma receita divina que cura as feridas e traz ânimo para os abatidos, pois são lampejos daquilo que aguarda os eleitos de Deus. Ou seja, irmãos, Deus faz tudo perfeito. Quando a gente vê uma pessoa que crê da maneira certa e vive da maneira certa, isso move o corpo de Cristo, impulsiona os demais a serem da mesma maneira. Nada pode impedir, meus irmãos, a gente de servir a Deus. Eu quero terminar com uma lembrança de um testemunho maravilhoso dessa irmã octogenária, que não podia mais frequentar os cultos devido à sua saúde debilitada, às dificuldades que ela enfrentava e tudo mais. Então o que ela fez? Lá em 1900 e bolinha, muito tempo atrás, ela escrevia cartas aos missionários. Cartas e mais cartas. Ela pegava as listas na junta de missões e escrevia cartas para que eles mandassem seus filhos de oração. Ela não gastava tempo falando de si. Ela falava da obra de Deus e do que havia ouvido da obra deles. E essas cartas, às vezes, era a única correspondência que alguns missionários recebiam. Além disso, ela ligava para os membros da sua igreja. Então ela usava carta e telefone fixo, o normal daquela época, e ligava e dizia assim: meu irmão, você está na minha lista de oração de hoje, há algo pelo qual eu posso orar por você? Você tem dúvida de que o funeral dessa irmã não tinha aonde sentar? Porque durante o resto da sua vida e durante antes também, ela serviu e tocou em vidas. Ela não viveu para si mesma. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sair de quaisquer enclausuramentos que possamos ter para nós mesmos criados, qualquer limitações que tenhamos para nós mesmos criados, que possamos usar o tempo que Deus tem nos dado para servir a Ele e a outros. Deus amado, muito obrigado pelo nosso tempo de hoje, nossa lição, texto tão curto e tão maravilhoso, tão profundo. Obrigado, Deus, pela instrumentalidade dos irmãos que nos serviram, preparando este material, na editora, publicando e assim por diante. Abençoa a vida desses irmãos queridos, alguns que eu conheço, inclusive, que eles continuem sendo abençoados e cuidados pelo Senhor. Dá-nos um dia de descanso, um dia de refrigério,
e à noite possamos estar aqui juntos para mais uma vez louvar nosso grande Deus e ouvir a sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.